Aqui diante da grande sinagoga de Jerusalém, em Israel, nós podemos contemplar um templo onde os judeus fazem suas orações e buscam a Deus em suas reuniões, principalmente no Shabat. E quando nós vemos um templo como esse, parece algo um tanto diferente da realidade do contexto das comunidades cristãs. Mas pouca gente hoje imagina que os primeiros cristãos eram completamente judeus. Quem lê, por exemplo, a carta de Tiago, vai observar que Tiago, quando escreve dizendo: se entrar na reunião de vocês, ou seja, no grego, na sinagoga de vocês, um homem muito importante, um homem rico. Ou seja, nesse momento da história, só existem cristãos judeus. Pois é, como nós acabamos de ver em Atos capítulo 14, nós vimos que a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé foi muito bem sucedida. Eles pregaram em Chipre, pregaram na região da Licaônia, e agora esses gentios completamente pagãos se convertem. Aqui nós temos uma nova realidade. E o que vai acontecer? Em seguida, um grupo de cristãos desse contexto aqui vai descer para Antioquia e vai tentar mostrar para esses novos cristãos gentios que eles devem se circuncidar conforme o ensino de Moisés, conforme nós podemos ver em Atos capítulo 15. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos, diz ainda o versículo 1. Então, a situação começou a ficar complicada. Era necessário discutir, afinal de contas, o que vai acontecer agora. Existe uma realidade do contexto da comunidade judaica cristã convertida, e agora estes gentios que passam a crer em Cristo, o que se vai exigir deles? Eles devem guardar o sábado, eles devem praticar circuncisão, eles devem praticar leis cerimoniais do Antigo Testamento. Qual vai ser o procedimento? Assim, o texto vai nos mostrar que Paulo e Barnabé foram designados para virem para cá, para Jerusalém, tratar da questão com os apóstolos e com os presbíteros que estavam na liderança da igreja local aqui. Então a igreja os enviou, eles passaram pela Fenícia e pela Samaria e, contando as maravilhas da conversão dos gentios, chegam em Jerusalém e são bem recebidos. E assim vai dar início a uma reunião muito importante que vai ser conhecida na história como o Concílio de Jerusalém, que acontece aqui no ano 49, quando vai se pensar e se decidir o que fazer com estes cristãos que acabaram de se converter e não têm um passado ligado ao judaísmo. É interessante observar, a partir do verso 6, o texto diz: os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar a questão. Depois de tanta discussão, Pedro toma a palavra e diz o seguinte: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo. Você lembra muito bem como isso teve um impacto ali impressionante no caso de Cornélio. Deus não faz distinção de pessoas. E aí então vem a grande questão: por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Chegou a hora de tomar uma decisão. Afinal de contas, o que é o Evangelho? É religião? É um conjunto de leis? São normas? Como é que funciona isso? O que acontecerá no Concílio de Jerusalém? Você vai ficar com toda a atenção bastante ligado, porque logo a seguir você irá descobrir. Nós não sabemos com certeza quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas.
aqueles irmãos que foram ganhos na primeira viagem missionária. Mas uma coisa que aconteceu quando Pedro chegou em Antioquia, capítulo 2, versículos 11 a 14, mostra que Pedro e também Barnabé agiram de uma maneira hipócrita. Isso é difícil entender como que Pedro agora vai se levantar, neste caso aqui, para defender essa posição antifarisaica, essa posição que a gente não precisa se circuncidar para ser salvo. Essa importância que Paulo sempre entendeu e que depois na reforma seria um ponto-chave, isto é, que somos salvos inteiramente pela graça e aceita pela fé. Graças a Deus por essas decisões, tanto o Concílio de Jerusalém como também as posições de Lutero e Calvino. O ponto que Pedro levanta é o seguinte, que Deus já tinha demonstrado que não era por meio de certas ações ou rituais que a gente é salvo pela vinda do Espírito Santo sobre as pessoas. Isso aconteceu, de fato, no caso de Pedro, quando ele foi para a casa de Cornélio. Sabemos muito bem, no capítulo 10, que o Espírito Santo chegou na casa daqueles que creram e Cornélio aceitou esse evangelho e ele recebeu de graça, sem nenhum ritual, sem se circuncidar. Portanto, Pedro mesmo tem um excelente argumento em favor da posição que Paulo está argumentando. Logo em seguida temos uma referência a Tiago. Tiago, que era o principal líder da igreja de Jerusalém, meio-irmão de Jesus, um homem de muita piedade, que orava demais, tinha o que se chamava joelhos de camelo. O interessante de Tiago é que Gálatas diz que aqueles que vieram para argumentar a posição de serem prosélitos inteiramente, isto é, se circuncidar, guardar as leis, pagar uma taxa para o templo, que eles vieram de Tiago. A pergunta é, será que Tiago realmente se interessou em enviar pessoas dessa natureza? Escuta o que ele disse aqui, em capítulo 15, no Concílio de Jerusalém. Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me, Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, nesse caso Amós, capítulo 9, versículos 11 em diante. E essa palavra de Amós, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda criada por o caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busquem o Senhor. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. O que Amós está argumentando? É que a casa caída de Davi, em que não há nenhum rei, até Jesus aparecer, ele é o grande rei, ele é o que Deus constituiu como rei, e que os gentios seriam incluídos em esta conquista deste rei, de maneira que seu tabernáculo, sua casa seria levantada e fortificada, o que tem acontecido de fato no mundo inteiro até o dia de hoje. No trabalho missionário, com milhões e milhões de crentes chegando a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo em todos os cantos do mundo.